Bom, depois de vocês fazerem os números que correspondem às camadas e as letras que correspondem aos subníveis, ou seja, às subdivisões da camada, vocês vão fazer as setas. Eu aconselho vocês a começar pela terceira seta. A terceira seta ela vai passar pelo número 3. Então você conta aqui, olha, 1, 2, 3 pinguinhos, ele vai vir aqui número 3. Quarto pinguinho, número 4. E assim por diante você vai fazer até chegar lá. Terceira seta. Quarta seta ela vai vir número 4. Depois disso você vai fazer um quadro que resume quanto suporta de elétrons cada um dos subníveis. Você pega e faz um quadro aqui. Vai dar um retângulo isso aqui, né? E aí você, nos quadrados, nos retângulos de cima, você coloca os subníveis. Já faltou um aqui. Né? 2, 6, 10. Depois de fazer as paralelas, nós temos que mostrar qual é a sequência que vai ser feita a distribuição eletrônica. Nós vamos montar um bloco depois só com essas informações. Então, aonde começa a distribuição? Na primeira seta, ali na camada K, no 1. A primeira seta está no número 1. E aí vai a sequência, segunda seta, número 2, terceira seta, número 3, e até a sétima seta, número 7, e a oitava que passa pelo 7P. Bom, depois da primeira seta, qual que é a próxima? A segunda. Observe que a seta começa na parte de cima, termina na parte de baixo. Então, se é a segunda seta, ela vai começar aqui e terminar aqui nessa pontinha. Então, quem quiser pode fazer esse pontilhado aqui, olha, né? Onde essa seta 2, ela vai emendar onde? Na seta 2P. A 3. Bom, o diagrama energético, ele é um pouquinho, tem mais detalhes do que as paralelas de Linus Pauling. Mas fica difícil, fica quase impossível a pessoa fazer se ela não souber as paralelas de Pauling. Então, primeiro aprende a fazer as paralelas, depois faz o diagrama energético. Apesar de que ele dá um pouquinho mais de mão de obra, mas ele dá muito mais detalhes, ele é completo. Fica mais fácil de analisar aqueles elementos de transição, que tem subníveis internos ou externos incompletos. Fica mais fácil de analisar. Então é por isso que é importante que a gente aprenda ele. E também tem os números quânticos que vão ser ensinados e através do diagrama energético fica mais fácil de entender. Bom, na postagem que eu fiz, eu orientei para que pegasse uma paralela e colocasse ponta cabeça. Só que cada um tem uma maneira de aprender. Cada um aprende de um jeito. O diagrama energético é uma paralela de ponta cabeça. Mas às vezes isso para o aluno não vai ser mais fácil. Às vezes é melhor colocar dessa forma aqui mesmo, como está aqui. Né? Então, se você quiser, coloca de ponta cabeça. Se você quiser,
coloca 600 de ponta cabeça. Lembrando que a gente começa a fazer ele de baixo para cima. Se aqui nas paralelas você começa na parte de cima, um S, esse um S vai estar aqui na parte de baixo. Se aqui termina lá embaixo do 7P, aqui vai terminar lá em cima. Então é isso. Você começa colocando então um S. Para você não se perder, um S, 2S, 2P, 3S e assim vai. Ou se você quiser, se acompanha por aqui. Um S, 2S, então vamos lá, 2S, tá? Depois 2S, qual é o próximo? Aqui, olha, 2P, 3S, né? 2P, 3S, depois, olha lá, olha, 3P, 4S, e aí você vai colocando até chegar no 7S. Bom, depois de você fazer toda essa numeração aqui, que termina no 7P, você vai começar a fazer uns quadradinhos. O S é apenas um quadradinho. Então, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S e 7S. Nessa primeira coluna. Aí logo após você vai fazer o 2P, né? Que são 3 quadradinhos. Bom, depois de vocês fazerem a sequência dos números, fazer o primeiro quadradinho, vocês vão fazer o segundo, que é o P. E o P, o subnível P, ele suporta 6 elétrons. Então, como cada quadradinho vai 2 elétrons, nós temos que fazer 3 quadradinhos, né? 2P, 1, 2, 3, e assim vai. Acompanhe essa sequência para que você não se perca. Faça passo a passo, não tenha pressa. O primeiro tem que ser feito com bastante capricho. Depois de você terminar então a 4P, você vai fazer a 5, vai fazer a turma D. Terminou a P, vai fazer a D. S, P, D, F. Então, como vocês podem ver aqui, a D ela comporta no máximo 10 elétrons. Se cada quadradinho vão 2 elétrons, então nós temos que fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Todos, né? 4D, 3D, 4D, 5D, 6D. E finalizando agora o diagrama energético, nós vamos fazer a 4F e 5F. Então, no subnível F cabe no máximo 14 elétrons. Então tem que ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, gente, no próximo bloco nós vamos ensinar a vocês a fazer a distribuição eletrônica nas paralelas e depois no diagrama energético, e aí nós vamos ver qual é a diferença, qual é a importância de cada um. Como eu disse, o diagrama energético ele é super completo e dá para ver detalhes que nas paralelas fica difícil.